E para entender o impacto de tudo isso no mercado, especialmente no Banco Central, é hora dela, Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Lucinda, hoje, antes dessa virada de mão que é dos últimos 30 minutos, o mercado brasileiro só pensou numa coisa: taxa Selic. Essa bagunça toda e esse petróleo que ora está em 120, ora está em 80, 90, mesmo assim é muito mais alto do que estava antes. Pode mudar planos do Banco Central? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. O mercado tem esse receio e isso está movimentando, de fato, como você disse, todos os contratos futuros lá na B3. Então, realmente, o mercado tirou muito da probabilidade de ter um corte de 0,75 ponto realmente... Morreu essa hipótese? Morreu essa hipótese. E o meio ponto agora divide espaço ali com 0,25 ponto. Já tem gente até falando ali que, eventualmente, o Banco Central pode adiar o início desse corte de juros. Agora, por que esse tema se torna importante mesmo com a volatilidade do petróleo? Por que essa é uma preocupação real? Porque você começa a ver os efeitos secundários dessa ameaça, desse aumento do preço do petróleo. Porque o Banco Central ele não tem que agir para controlar o preço do petróleo. Isso não está na alçada dele, ele não tem nenhum controle sobre o efeito da restrição de oferta, que no caso é o petróleo, mas ele tem que agir quando começa a haver efeitos secundários. O que é efeito secundário? É um aumento do diesel, que a gente já está vendo, alguns postos, alguns players se antecipando e reajustando. E o presidente Lula, quando ele diz que vai ter aumento de preço de alimentos, ele está, na verdade... Chancelando e mexendo com as expectativas. A grande preocupação do mercado nesse momento é que haja uma deterioração de expectativas de inflação a tal ponto de que o Banco Central não possa fazer o corte de juros. É isso que está no radar. Agora, por que muita gente experiente no mercado entende que pode ser um erro o Banco Central deixar de iniciar esse ciclo agora? Porque, primeiro, ele não alterou a sua comunicação. E na semana passada a gente viu um dos diretores do Banco Central, inclusive, fazer um discurso muito coerente com a ideia de um corte de 0,5 ponto percentual. Mesmo com tudo o que está acontecendo, mesmo no meio do conflito. Claro, o petróleo não tinha chegado a $100, mas já tinha aí um cenário de bastante incerteza. O Banco Central precisa organizar sua comunicação, ele precisa direcionar as expectativas do mercado em relação ao que ele vai fazer, sob o risco de acontecer o que a gente viu lá em 2018. Você lembra, Naka, que teve a greve dos caminhoneiros, que cortou simplesmente a chegada ali de tudo, né? De tudo, inclusive de combustíveis. Ali foi um choque de ofertas muito impactante e o Banco Central estava se preparando para fazer o corte de 0,25 ponto percentual na Selic naquele momento e por causa do receio, do efeito daquele choque de ofertas, que de fato se sentiu na economia, na inflação, ele deixou de cortar os juros. Isso causou um impacto de muita confusão no mercado de juros. No que o Banco Central deixou de cortar os juros, a curva passou a precificar um aumento de taxa Selic de 0,75 ponto percentual, que era totalmente contrário ao que estava no radar. E aí, esse aumento não veio e o presidente do Banco Central na ocasião era o Ilan Goldfein. Ele precisou trazer repetidamente comunicações no sentido de que não haveria aumento de juros e o mercado meio que desconfiava, não acreditava. O que não pode acontecer num momento como esse é um posicionamento errático do Banco Central. Senão ele perde o controle das expectativas, ele desancora o mercado. Então, esse é um risco que a gente corre nesse momento. E é interessante porque 2018 foi um cavalo de pau, não do Banco Central, né? Foi um cavalo de pau da posição do mercado. O mercado se posicionou de uma maneira que não se confirmou com esse aperto da política monetária. Agora, neste momento, se o Banco Central, tá falando no plano das hipóteses aqui, Lucinda, se o Banco Central eventualmente decidir de hoje até a semana que vem, na quarta-feira, quando decide a taxa Selic, que um corte não será mais conveniente, ele tem pouquíssimos dias para se posicionar, né? Então, ele teria de agir muito rapidamente. Será que há tempo hábil para ter uma certeza dessa troca de mão, assim, do tipo, na incerteza,
E no curto prazo, será que o Banco Central prevalece a sua comunicação anterior? Ou será que ele tem culhão de puxar o freio de mão? Será um excelente teste para esse Banco Central. A gente não viu uma situação parecida com essa. Realmente é uma virada de cenário super importante, mas ele teve oportunidades, inclusive, como eu coloquei aqui, teve pronunciamentos já públicos de membros do comitê, houve encontros, inclusive, com instituições financeiras, então ele teve tempo hábil. Sim. Alguma indicação de que temos inseguranças, aquela comunicação anterior lá da ata, talvez não esteja valendo, estamos colocando em dúvida, isso precisaria ser feito. Conhecendo este Banco Central e a forma como ele vem agindo até aqui, embora a gente não tenha visto uma situação parecida com essa, acho pouco provável. Por isso, muita gente ainda acredita que vai vir o corte de meio ponto, que ele vai elencar todas essas incertezas, que vai colocar as red flags todas de que, a depender do desempenho, dos preços, das expectativas, da evolução do conflito, ele pode mudar de caminho. E lembrando, né, Naka, que a Selic está muito alta. Então, assim, 25, tem gordura, tem né? muita gordura. Cortar 25 pontos é estabilidade. Então, não é verdade. Um juro de 15%. Então, diante disso tudo, eu acho que a visão quando você pensa de forma mais fria, parece fazer muito sentido o plano se confirmar agora na semana que vem. Porque o Banco Central, este Banco Central, ele já deixou muito claro que ele não reage em termos de corte ao noticiário de curtíssimo prazo. Não faria muito sentido ele reagir ao mesmo noticiário de curtíssimo prazo para não realizar um corte. Exatamente. Assim como está se posicionando a Petrobras de forma correta. As pessoas estão, os analistas, os investidores estão considerando o posicionamento da Petrobras até aqui bastante correto, equilibrado, sereno. Eu acho que a palavra do momento, como bem introduziu o Banco Central até antes mesmo do conflito, é serenidade. A gente não sabe, vem agora essa notícia do Trump falando que acredita que o fim da guerra está chegando, de repente os preços do petróleo se acalmam, a gente precisa ter um pouco mais de informação realmente, não é agir no nervoso, no calor da emoção. E acho que esse Banco Central tem se mostrado bastante coerente com isso. E como você falou, em outras situações, ele também não se emocionou com boas notícias para sair cortando juros. Muito bem. Imagina tomar uma decisão com o petróleo hoje que bateu 119 e aí você vai dormir com esse petróleo que agora o WTI que bateu 119 está em 87. Então é muita montanha-russa para segurar uma xicrinha ali com tranquilidade. Tem que ir com calma nesta montanha-russa. Lucinda Pinto, obrigado pela conversa hoje. Boa semana. Para você também, Naka. Beijo. Boa semana a todos.